Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula de Ética e Cidadania, nossa última aula. E antes de começar, vou fazer aqui a minha audiodescrição. Bom, eu sou a professora Elisângela, sou uma mulher afro-indígena, de estatura média, estou com uma camisa preta, um blazer que tem uma cor meio de creme, né, uma cor bege, uma calça preta com cinza e um sapato marrom. E o meu cabelo está preso. Estou aqui no estúdio do IFTU Zona Norte, com o fundo branco e os dizeres em cor verde escrito EAD Mudando Realidades. Muito bem, pessoal, então vamos conferir quais são os assuntos da nossa aula, que nós vamos finalizar essa nossa disciplina com um assunto que traz muito mais a nossa prática profissional. Vem aqui comigo, vamos conferir então, a nossa aula hoje é sobre ética profissional. Nas aulas anteriores nós falamos um pouco sobre a história da ética, os caminhos que levaram à reflexão ética, os caminhos históricos, alguns precursores, né, Aristóteles, Sócrates, Platão. Falamos sobre a ética na Idade Média, a ética na Idade Moderna e a ética na contemporaneidade. Falamos também sobre os aspectos atuais, os desafios da ética, e hoje nós vamos falar sobre a ética profissional, como que todas essas discussões anteriores vai nos relacionar com o nosso dia a dia enquanto profissional. Então é isso, gente, vem comigo que a gente vai conferir então no quadro que nós falamos na aula anterior sobre a cidadania e a responsabilidade na sociedade. Na aula anterior nós falamos sobre, discutimos um pouco sobre a ética relacionada à cidadania e como ela é importante para nós dimensionarmos, né, a temperatura de como está a injustiça na sociedade. Quando a ética e a cidadania está em crise, né, está com problemas, a gente percebe que a ética e a cidadania precisam ser repensadas, né? Então, na cidadania, gente, há necessidade do indivíduo assumir responsabilidades. Não existe a cidadania com uma pessoa apática, que não tem ideia nenhuma do papel que ela tem na sociedade. Isso realmente não tem fundamento, não tem condição. Então, um dos grandes fundamentos para a nossa convivência é entender e discutir a ética fundamentada na nossa vida social, certo? Então, esse cidadão, essa cidadã, ela tem que ter consciência total do que está acontecendo à volta dela. Não pode ser uma pessoa só passiva, aceitar tudo que chega para ela, não ter criticidade, não ter noção do lugar dela no mundo. Tem que ser uma pessoa que está acordada para o mundo, está entendendo o que está acontecendo, né? Então, a ética surgiu quando o ser humano, quando o homem, se descobriu como um ser racional. Lembra lá da primeira aula, como eu disse para vocês, que os primeiros filósofos foram lá na racionalidade para entender quanto ela é importante para entender a ética, para praticar a ética e a moral? Então, essa racionalidade foi que despertou a necessidade de assumir responsabilidades para que a gente possa viver em sociedade como uma questão de sobrevivência. Então, ser um sujeito ativo na sociedade, um cidadão de verdade, uma cidadã de verdade, você precisa ter responsabilidade. E responsabilidade demanda consciência, né? Demanda obrigações, demanda saber do seu lugar no mundo, ter consciência de que você não pode ser uma pessoa que aceita tudo calado ou calada e que acha que tudo está normal. Na verdade, essa atitude é muito apática, né? Pessoas que vivem assim a vida inteira, elas não vão ver nada acontecendo, para elas vai ser tudo normal. E a ideia é que nós possamos ser seres críticos, nós possamos entender a sociedade, né, e intervir sobre ela de alguma forma, nem que seja no nosso convívio profissional, certo? Muito bem, mudando aqui o nosso slide, né, quando a gente fala dos princípios conscientes, né, do que são cidadãos e cidadãs conscientes e participativos, a vida começa lá na escola já, né? A nossa participação cidadã, ela já vai começar lá nos primeiros anos
da nossa formação. Não é começar lá quando você faz a faculdade ou quando você está terminando a pós-graduação que você ainda vai entender o que é cidadão, o que é cidadã. Isso já começa antes, né? E os futuros ou atuais profissionais da sociedade, elas podem construir caminhos para cidadãos e cidadãs mais conscientes. Como que a gente vai fazer isso? Né? Parece fácil? Não, não é tão fácil, mas é possível, né? A partir de práticas que modifiquem a nossa percepção de responsabilidade, ética e solidariedade, tá? Então, o que a ética tem quanto algo positivo, né? Ela nos possibilita que a gente possa ter um lugar no mundo, entender quem somos nós no mundo, né? E aí a gente pode se consolidar, entender esses conflitos, né? Não aceitar do que é diferente, entender que o mundo ele precisa da nossa ação, porque se a nossa ação não existir, as desigualdades continuam, as coisas erradas continuam, a corrupção continua, tudo vai continuar, né? Então, o que deve ser verificado é a propagação das condutas proveniente daquilo que é ético, né? Passando então para e vendo que o campo da ilicitude ele só vai crescer quando o nosso campo da responsabilidade ele falta, né? Quando você vê, por exemplo, o aumento da criminalidade num certo lugar, isso significa que é um espaço vazio onde o Estado não está presente. Quando o Estado se furta da presença, seja ele em cultura, seja em educação, seja em saúde, em segurança, vai dar espaço para o crime, né? Vai dar espaço para as coisas ilícitas. Da mesma forma é a corrupção. A corrupção e a ilicitude. Se você não está presente com a sua postura ética, vai dar espaço para as coisas erradas, vai dar espaço para a corrupção, certo? Muito bem. Então, entendendo melhor sobre isso, né? No campo profissional, a cidadania se manifesta através de uma atuação pautada por normas, transparência, pelo interesse público, né? São pessoas que vão buscar entender como funcionam os seus determinados lugares profissionais. Por exemplo, o professor, ele tem que entender de como é a pautada a profissão dele em termos éticos, né? O que ele pode, o que ele não pode, como essa sua instituição funciona, como que ela pauta os seus valores éticos, né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos do que eu estou falando agora, certo? Um deles é o acesso a informações de interesse público, né? O profissional contábil, essa questão aqui é porque nós estamos pautando pelo livro de ética na contabilidade, tá? Mas a gente pode colocar qualquer profissional aqui, né? O profissional, de uma maneira geral, por meio das suas atividades, tem acesso a dados sigilosos, né? E aí isso pode gerar informações de interesse público, além de informações confidenciais para a administração. Então, geralmente, quando nós, agentes públicos, estamos trabalhando com determinados processos, né, com determinadas informações que são sigilosas, nós temos que ter a responsabilidade sobre aquela informação. Nós temos que tomar cuidado de que aquela informação, se ela for vazada ou se ela não for publicizada, pode prejudicar o interesse público. Então, a gente tem que entender do que está falando, tem que entender desses processos. Se são processos, por exemplo, se você trabalha na área criminal, processos que são criminais, que dependem de um sigilo, você tem que ter ética profissional para manter aquele sigilo, né? Agora, se for um processo de interesse público, um edital que precisa de publicidade, e você já tem que fazer o contrário, né? Publicizar para que o maior número de pessoas tenha acesso a ele. Então, a lei de acesso a informações e publicização, ela tem que ser algo muito sério, por isso que a gente tem que entender no nosso campo profissional o que nos é permitido e que não é permitido, certo? Ele deve ter interesse da sociedade civil, né? Então, a gente tem que agir com consciência de cidadania, sabendo o que pode e o que não pode fazer, né? Então, a responsabilidade técnica e ético-profissional é um deles, responsabilidade civil do direito empresarial, responsabilidade penal, responsabilidade em crime falimentar e responsabilidade tributária. Aqui, gente, nós estamos falando exatamente do campo aqui que seria de um contador, né? Essa pessoa tem que ter exatamente consciência dessas responsabilidades. Mas a gente poderia colocar qualquer outra profissão aqui.
como, por exemplo, profissão médica da área da saúde. Quais são as responsabilidades de um agente, né, da área da saúde? Quais são as responsabilidades de um agente da educação, de um agente do direito? Então, todas elas vão estar ancoradas em determinadas responsabilidades, e a gente tem que saber exatamente o terreno onde estamos pisando, para não cometer erros, e erros que muitas vezes podem nos levar a responder processos, tá certo? A ética profissional, gente, ela precisa também cumprir com regras que possibilitem a equidade social. Toda profissão, né, toda área que nós vamos atuar, ela vai lidar com a sociedade, né? Então, nós temos que ter bastante cuidado com isso, com os bens e recursos comuns. Um dos princípios éticos profissionais também é a responsabilidade social. Todos nós, em algum momento, em alguma área da nossa atuação, vai ter que lidar com a responsabilidade social, né? E a cidadania ela é atendida a partir da responsabilidade social, corporativa e empresarial. Então, mesmo um agente privado, um empresário, como por exemplo, né, um dono de uma, digamos assim, de uma loja de roupas, ele também tem responsabilidade social, né? Ele também precisa atender os princípios da responsabilidade social, certo? Então, exige que a empresa não vise apenas o lucro, que muitas empresas, né, que há uma discussão muito grande, de empresas que só visam lucro. Mas essas empresas, elas têm que contribuir, é um dever, tá, gente? Não é favor, não. Tem que cumprir socialmente, né? Contribua para a sociedade, de alguma forma. Seja ela empresas privadas, empresas mistas, né? Empresas estatais, todas elas têm que cumprir com a sua responsabilidade social, certo? E ela vai estar inserida em algum contexto, então ela vai ter que promover benefícios para aquela população. Por exemplo, uma empresa de geradora de energia, uma usina hidrelétrica, ela tem responsabilidade social no local onde ela está inserida e ela tem que contribuir para aquela sociedade, de alguma forma, seja na educação, seja na cultura, seja na saúde, ela tem essa obrigação, tá? Uma das diretrizes para a implementação da responsabilidade social é o comprometimento com o bem comum. Então, se você está inserida numa comunidade ribeirinha e você construir uma usina ali, você vai impactar diretamente aquela população, certo? Então, como você vai poder ter responsabilidade social sobre aquela população? O que você vai ter que fazer para, pelo menos, diminuir o impacto? Porque impacto vai ter de qualquer maneira. Como que você vai diminuir esse impacto, certo? Então, essas empresas, sejam estatais ou não, elas têm que buscar criar valor para a sociedade. Não é só gerar emprego, mas estou criando aqui 200 empregos para essa população. Mas, além disso, você tem outras obrigações. Não é só o emprego. O emprego, ele é bom para a sociedade, lógico, né? As pessoas precisam trabalhar, mas ele vai gerar indiretamente ou diretamente o lucro para você, porque as pessoas estão trabalhando para criar produtos ou para criar, né, informações que levem aquela empresa a ter o seu lucro. Esse é o básico, né? Mas como que você vai devolver para aquela população parte disso em benefícios? Então, todas as empresas, todos os profissionais envolvidos, principalmente na gestão, ele tem que pensar no benefício para aquela comunidade que você vai atingir de alguma forma, seja uma hidrelétrica, seja uma loja, seja qualquer tipo de empresa que vai atuar naquele determinado contexto, certo? Muito bem, passando adiante, nós temos também o princípio da transparência e da legalidade, né? Que tem um papel fundamental, né? Que é o compliance, que é o desenvolvimento econômico, né? Que é importante, só que tem que estar sempre caminhando junto com a ética da legalidade, tá? Então, é um profissional que é importante o compliance, porque ele vai atuar fiscalizando e observando se aquela empresa está, né, cumprindo a sua função dentro da legalidade. Então, está em conformidade com as leis e regulamentos externos e internos. O resgate da ética na legalidade são cruciais para a cidadania, especialmente no combate à corrupção, que é um grande problema que nós enfrentamos, né?
O compliance ele tem a função, gente, de monitorar e assegurar que todos os envolvidos com uma empresa estejam de acordo com as práticas de conduta da mesma, né? Esteja de acordo. Essas práticas elas devem estar orientadas pelo Código de Conduta e pelas políticas da companhia, certo? Cujas ações estão especialmente voltadas para o combate à corrupção. Então, o papel do compliance ele é extremamente importante, porque ele vai ajudar a empresa a andar da forma mais correta possível, seja dentro das leis, das normas da empresa, seja com a responsabilidade social, ele tem que estar entendendo o que está acontecendo dentro da empresa, para que ele possa ali intervir nos momentos que devem ser corrigidos determinados erros, determinadas situações que estão fugindo à ética, né? Muito bem. Então, gente, o desafio que a gente tem nos dias de hoje para a nossa ética, assim, finalizando a nossa disciplina, né, trazendo essas reflexões para vocês. Quais são os desafios que nós temos buscado, que nós temos lidado nessa nossa cotidianidade? Falando assim sobre o Brasil, né? O primeiro que eu coloquei foi a dupla moral, né? O Brasil ele sofre de uma dupla moral, que é o discurso versus uma prática diferente do discurso, né? Assim, o discurso da integridade muito bonito, muito maravilhoso, muito ético, mas na hora que a pessoa tem que praticar, ela faz o contrário, né? Na primeira oportunidade, ela vai, faz alguma coisa que não está dentro da ética, né? Então, teme agir segundo essa moral do oportunismo, que é uma miopia para as empresas competitivas. Essa adesão ao profissionalismo e à idoneidade de um virtuoso, né, quebra-cabeça. Pessoas que não têm ética profissional, né, que na primeira oportunidade ela vai, né, recorrer ao errado. Então, essa dupla moral é um dos grandes desafios para a nossa vida profissional, nossa ética da atualidade. Na ação pessoal, a ética deve ser um ato cotidiano, né, e rotineiro. E a maior carência brasileira está no âmbito da moral, ou seja, na nossa falta de ética prática. De novo, a gente traz a reflexão anterior. Muito se fala em determinados discursos muito bonitos, principalmente os discursos políticos, de a ética, do que deve ser certo, do que deve ser errado, mas a nossa moral, que é a ética na prática, realmente não faz jus ao que você discute, ao que você está defendendo. Então, nosso segundo desafio é esse, é trazer esse discurso para a prática, trazer essa rotina do dia a dia que esteja de acordo com o que você defende, com o que é o certo, né? Muito bem, e também os céticos e relativistas. Aí nós temos uma outra questão, né? Que a ética no Brasil sofre uma anemia, né? O que essa ideia, né, entrou numa trivialidade, que é um sintoma que a sociedade não vai bem, e o fascínio pelo relativismo, que leva as pessoas a escolherem posturas morais que lhe convêm em determinado momento, fundado a um aparente princípio de respeito mútuo, que é só aparência, né? Mas que torna o convívio mais difícil. Então, esse relativismo, essa ideia de que, dependendo da situação, vai de determinada forma, relativiza, por exemplo, a corrupção, relativiza a falta de ética, relativiza a moral, né? Qualquer situação vai relativizar para que ela tenha um benefício próprio. Então, os céticos também, que é aquele que vê tudo errado, tá tudo errado, tudo vai dar errado, o Brasil nunca vai ser um país bom, nunca vai ser um país grande, e o outro quer relativizar as práticas para se beneficiar. Também é um grande problema, né? Então, tanto a questão do cético como do relativista, ele vai trazer malefícios para a nossa sociedade, né? Então, a gente tem aqui as referências, nós chegamos ao final do nosso módulo, que é a unidade 4, e que a gente discutiu sobre esses desafios da ética, né, da nossa ética profissional contemporânea, o que nós temos que melhorar enquanto gestores públicos, e é importante que vocês possam entender
que toda a reflexão filosófica que nós fizemos desde o início até agora, para culminar o quê? Como nós podemos ser melhores a cada dia? Como nós podemos praticar essa ética, ou seja, essa moral, no nosso ambiente de trabalho? Esse é o resumo de tudo que nós trabalhamos até agora. Entender o que é ética, o que é moral e cidadania, né? Qual é o seu lugar no mundo, né? Aprender a ter criticidade, a ler mais, a buscar mais informações. E, a partir disso, como eu vou botar em prática no meu dia a dia enquanto profissional? Qual é o meu lugar no mundo? Onde eu atuo? Né? Eu não vou mudar a vida das crianças na Etiópia, né? Porque eu moro muito longe, mas o que eu posso fazer aqui, agora, enquanto profissional, enquanto cidadão, enquanto cidadã, que possa melhorar a vida de alguém, que possa melhorar o bem público? Isso já é uma coisa muito grande, né? Então, resume-se a essa questão, que a gente possa ser melhores gestores, melhores profissionais no nosso dia a dia, seja ele qual função você estiver fazendo, desde que você faça dentro de uma ética, de uma moral, que vai buscar o bem coletivo, assim como o próprio Aristóteles nos falou, né? A ideia é buscar o bem da sociedade, certo? Muito bem, espero que vocês tenham gostado, que assim como eu também tenham aprendido um pouco mais, e nos encontramos aí nos nossos encontros das nossas aulas, a aula que nós vamos marcar ainda para que a gente possa discutir melhor e aprofundar esses assuntos, tá bom? Até mais, um grande abraço e bons estudos! Educação à distância, mudando realidades.